cortei o fio, vamos passar ele por dentro da laçada, pra não soltar. Agora, eu vou pegar a agulha de costura de mão, porque agora a gente vai pra união dos squares, pra costura dos squares. E a costura é feita com agulha de costura de mão. Pessoal, a agulha pode ser de qualquer numeração, tá? Desde que vocês consigam passar o fio nela, pode ser qualquer numeração de agulha. Pronto o fio passado na agulha. Eu vou pegar outro square que já tá pronto. A nossa forma de união de square é assim, olha só. A gente faz um square e deixa pronto. Eu já tenho um square pronto ali. Faz um segundo, e esse segundo a gente une no primeiro. Essa união a gente vai fazer juntos agora. Faz o terceiro e une nesses dois primeiros que já tá pronto. Faz o quarto e vai unindo. Essa sequência aqui vai determinar o comprimento da peça, tá? Então, quanto mais squares vocês colocarem aqui, mais comprida vai ficar a peça. Então, vamos fazer essa união aqui juntos agora. Eu vou pegar um square que já tá pronto. Olha aqui um square que já tá pronto. Eu vou pegar esse square que eu tô trabalhando com ele, e nós vamos colocar direito com direito. Esse square aqui, esse é o direito dele. O que eu tô trabalhando, o direito tá pra dentro, olha só. Os dois estão pra dentro aqui. O que a gente tá vendo aqui agora é o avesso. E se virar aqui também, esse é o avesso, tá? As partes dos avessos ficam pra fora. Então, nós colocamos direito com direito, vamos posicionar, vamos espelhar as duas peças. Ó, espacinho com espacinho. Aqui nesse espacinho tem que ser 3 correntinhas, eu tô no meio dele, então eu tô na segunda correntinha. Vamos procurar a segunda correntinha do square de lá. E vamos laçar o fio nela. Lacei o fio lá na segunda correntinha, eu tô do lado de lá, vou pra próxima correntinha do lado de lá e laço o fio só na laçada do lado de dentro. Venho pra terceira correntinha do espacinho do lado de cá, somente na laçada de dentro, laço o fio. Eu tô do lado de cá, vou pro próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. E vou pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. Eu tô do lado de lá, vou pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. E venho pro próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. Eu tô do lado de cá, vou pro próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. E vou pro lado de lá, pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. Eu tô do lado de lá, próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. Venho pro próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. Eu tô do lado de cá, próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. Vou pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. E esse é o processo de união, é o processo de costura, ok, pessoal? É sem segredos. Eu tô do lado de lá, vou pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. Venho pro próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. A única coisa que a gente tem que lembrar é de espelhar o crochê, tá? Ponto com ponto. E o esquema é esse que a gente tá fazendo. Vamos fazer mais um pouquinho. Eu tô do lado de cá, próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. Vou pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. Eu tô do lado de lá, vou pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. Venho pro próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. Eu tô do lado de cá, vou pro próximo ponto do lado de cá, somente laçada de dentro. Vou pro próximo ponto do lado de lá, somente laçada de dentro. Chegamos nos espacinhos, nas correntinhas. Eu tô do lado de lá, o próximo é uma correntinha somente laçada de dentro. Venho pro lado de cá, próxima correntinha, somente laçada de dentro.
Eu tô do lado de cá, próximo é uma correntinha, somente laçada de dentro. Vou pro próximo de lá, é uma correntinha também, somente laçada de dentro. E esse é o processo, ok, pessoal? Até finalizar aqui, até chegar do outro lado aqui, no outro espacinho aqui do cantinho, tá? Então, eu vou finalizar esse processo, essa costura, e já volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei no final. Falta só as correntinhas do espacinho. São 3 correntinhas aqui no espacinho. Nós vamos fazer a união de 2. Então, vamos lá. Tô do lado de cá, no último ponto alto. O próximo é uma correntinha, laçada de dentro dela. Vamos pra lá. Próximo também correntinha, laçada de dentro dela. Prontinho. Eu tô do lado de lá, próxima correntinha do lado de lá é a segunda, é a do meio. Laçada de dentro dela, próxima correntinha, a segunda do lado de cá, a do meio também, laçada de dentro dela. E é isso, olha só como é que fica. E square após square, nós vamos repetir esse processo, tá? É como um processo de escadinha. Para cada square, é o mesmo processo de união que a gente fez aqui agora, tá? Vai unindo aqui square por square. Da mesma forma que a gente fez aqui agora, tá? Para o comprimento que eu quero aqui, eu vou unir 4 squares. Mas esse comprimento depende de vocês aí. Então, eu vou unir 4 squares, utilizando esse processo de união que a gente fez juntos aqui agora, e já volto com vocês. Pronto, pessoal, feita a união dos squares. Essa união determina o comprimento da peça, fica assim. Olha só. O que a gente tem que fazer agora é fazer outra peça dessa aqui, tá? Outra peça igualzinha a essa aqui. E a hora que essa peça ficar pronta, a gente vai fazer juntos a união de uma peça na outra. Eu já tenho a minha peça pronta, tá? Aqui. Olha só. E o que a gente vai fazer agora é unir uma peça na outra, utilizando aqui o mesmo processo de união que a gente utilizou de união de squares, tá? Costura de mão. Então, eu vou pegar a minha agulha de costura de mão com linha já e já volto com vocês. Pronto, eu já tô com linha na agulha. Vamos posicionar as peças. A peça de baixo vai estar com o direito virado para cima. E a peça de cima vai estar com o direito virado para baixo. Com o avesso virado para mim. Como a gente fez com os squares, tá? É direito com direito, direitos do lado de dentro. Então, vamos lá. Posiciona. A gente tá aqui no cantinho. Tem 3 correntinhas aqui no cantinho. Vamos na correntinha do meio. E na do meio do lado de lá. Eu costumo aqui, como é início de carreira, não precisa pegar as laçadas de dentro, não. Só para firmar o crochê. Então, vamos lá. Crochê espelhado, ponto com ponto. Eu tô do lado de lá. Vou pro próximo ponto do lado de lá. É uma correntinha. Aí sim, laçada de dentro dela. O próximo de cá também é uma correntinha laçada de dentro do lado dela. Esse processo a gente já conhece. Vamos continuar. Tô do lado de cá, vou pro próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Eu tô do lado de lá, próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Venho pro lado de cá, próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Tô do lado de cá, próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Vou pro próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Tô do lado de lá, próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Venho pro lado de cá, próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Tô do lado de cá, próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Vou pro lado de lá, próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Tô do lado de lá, próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Tô do lado de cá, próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Vou pro próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro.
Eu tô do lado de cá, próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro, vamos pro próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Chegamos nas correntinhas, nos espacinhos, eu tô do lado de lá, próxima correntinha do lado de lá, laçada de dentro. O próximo do lado de cá é uma correntinha laçada de dentro. Tô do lado de cá, próximo é uma correntinha do lado de cá, laçada de dentro. Próximo de lá é uma correntinha laçada do lado de dentro dela. Tô do lado de lá, o próximo de lá é um ponto alto, laçada de dentro dele. O próximo do lado de cá é um ponto alto também, laçada de dentro dele. E esse é o processo, a gente já conhece, a gente já fez ele anteriormente, né, pessoal? Faz isso até unir toda a peça, tá? Toda a lateral dessa peça, até chegar aqui nesse outro cantinho aqui. Então, eu vou finalizar essa costura, vou finalizar essa união e já volto com vocês. Finalizada a minha união, olha como fica. Essa aqui é a união, é a costura de mão. E fica assim a união, as duas peças unidas. O sentido dessa peça é assim, o sentido de comprimento dela, tá? Agora, nós vamos trabalhar a largura dessa peça para cada tamanho. A gente vai virar a peça, vai vir em qualquer uma das laterais de comprimento dela, quer dizer, que é onde a peça é mais comprida, tá? Nesse ponto aqui, a gente vai laçar o fio, nesse cantinho aqui. Aqui tem 3 correntinhas, laço o fio na segunda. Eu vou laçar o fio aqui e já volto com vocês. Pessoal, laçado o fio aqui no cantinho, aqui agora será continuidade de trama, e à medida que a gente for fazendo, vocês vão ver isso. Eu tô aqui no cantinho, na segunda correntinha, na correntinha do meio. Eu subo 3 correntinhas pro primeiro ponto alto, e ainda no espacinho eu faço um segundo ponto alto. Agora, exceto pelos 2 últimos, para cada ponto alto da carreira de base, eu vou colocar um ponto alto também, exceto pelos 2 últimos. Pronto, nós ficamos aqui com um total de 9 pontos altos. Faz 2 correntinhas, vamos pro espacinho da carreira de base, pro próximo espacinho da carreira de base, fazer dentro dele um ponto alto e 2 correntinhas. O próximo na carreira de base é um espacinho, são 2 correntinhas. Na primeira, faz um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. E a seguir, para cada ponto alto da carreira de base, nós vamos colocar um ponto alto também. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pronto, coloquei um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. À frente é um espacinho formado por 2 correntinhas. Primeira correntinha, um ponto alto. E a próxima, um ponto alto também. É o efeito escada, olha só. A gente vai acrescentando sequências de pontos altos, aumentando as sequências de pontos altos ou diminuindo, formando como se fosse degraus, olha só. Como se fosse uma escada mesmo. E é isso que não deixa a gente errar, né, pessoal? É só ir formando degraus. Continuando, então. Faz 2 correntinhas, próximo espacinho, faz um ponto alto nele. 1, 2 correntinhas. À frente na carreira de base é uma sequência de pontos altos. Pula os 2 primeiros para fazer o degrauzinho. No próximo, faz um ponto alto. E a seguir aqui, para cada ponto alto da carreira de base, nós vamos colocar um ponto alto também. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pronto, coloquei um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Chegamos num espacinho, ele é formado por uma correntinha, e nessa correntinha a gente faz um ponto alto. Chegamos aqui na união de squares, olha só. Aqui a gente faz um ponto alto. O próximo espacinho é formado por uma correntinha, e nela a gente faz um ponto alto. E a seguir aqui, exceto pelos 2 últimos, nós colocamos um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, exceto pelos 2 últimos, para formar o nosso efeito de escadinha de degraus.
Por isso que a gente deixa os dois últimos sem fazer, olha só. Nós trabalhamos aqui acima de um square, olha só. São 4 squares aqui que a gente uniu entre eles. E o mesmo processo que a gente trabalhou acima desse square aqui, a gente vai repetir a cada square, tá? Até chegar aqui nesse cantinho. É o mesmo processo square por square. Inclusive aqui na união, tá? Onde a gente coloca 3 pontos altos. É só repetir square por square aqui, o que a gente fez acima desse primeiro square. Então, eu vou finalizar até chegar aqui na pontinha, no cantinho aqui. E já volto com vocês. Pronto, chegamos no final. Olha como fica. Nós fizemos só o sentido do comprimento. Nós iniciamos aqui, seguimos seguindo, square por square, sempre repetindo o mesmo processo que a gente fez acima do primeiro square, até finalizar todo o comprimento aqui no cantinho. Agora, nós vamos virar a peça. Nós estamos acima de um ponto alto e nós vamos fazer acima dele um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, que vão equivaler ao primeiro ponto alto. E para essa sequência de pontos altos da carreira de base, exceto pelos últimos 2, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, deixando 2 sem fazer. Pronto, nós ficamos agora com 7 pontos altos. Faz 2 correntinhas, próximo espacinho faz um ponto alto dentro dele. E 2 correntinhas. O próximo espacinho é formado por 2 correntinhas, na primeira faz um ponto alto. A gente está no nosso efeito de degraus. Na próxima, um ponto alto. E a seguir, para cada ponto alto da carreira de base, nós vamos colocar um ponto alto também. Pronto, coloquei um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. À frente, nós temos 2 correntinhas. Na primeira, faz um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. É o nosso efeito de degrau. Enquanto a gente diminui nessa sequência, a gente aumenta nessa sequência aqui, formando sempre degraus, olha só. Continuando. Faz 2 correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto nele, e 2 correntinhas. Chegamos na nossa sequência de pontos altos, pula os 2 primeiros, e no terceiro faz um ponto alto. E a seguir aqui, exceto pelos 2 últimos, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, deixando os 2 últimos sem fazer, para criar o nosso efeito de degrau. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pronto, olha como fica. Esse é o processo para essa sequência, para essa carreira, ok, pessoal? Agora é só repetição. Repete o que a gente fez aqui agora até finalizar a carreira. Até chegar aqui no final da carreira, nesse canto. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, pessoal, tomem sempre cuidado de conferir a quantidade de pontos. Tem que coincidir, porque senão entorta a peça, tá? Então, agora nós vamos virar o trabalho, nós chegamos aqui no final da carreira. O crochê aqui é muito intuitivo, ok, pessoal? É de aumentos e diminuições. Aqui, nós estamos diminuindo a sequência e aqui nós estamos aumentando ela. Então, nesse tipo de trama, quando a gente erra, a gente já percebe. É só seguir o esquema que a gente já está fazendo de diminuições e de aumentos.